Neste vídeo, foram reunidos relatos de vários atores sociais que apresentam suas ideias a respeito do diálogo entre diferentes formas de conhecimento sobre o mundo, a partir de suas formações, histórias de vida, profissões e experiências individuais e coletivas. As opiniões selecionadas, ora se complementam e se articulam, ora se contrapõem e geram tensões e conflitos, com a intenção de provocar novos debates e posicionamentos sobre o tema. A escola e os meios para divulgar a ciência têm um papel fundamental no combate na promoção do diálogo e do respeito às diferentes formas de conhecimento. Para isso, crianças, jovens e adultos de grupos diversos devem ter espaço para expressar o que pensam, contrapor ideias e opiniões diferentes, participar e se posicionar sobre temas que envolvem a relação entre ciência e sociedade. Brincadeira de oceano. O século XXI trouxe uma série de transformações nas sociedades. Por um lado, o conhecimento científico se tornou poderoso e forneceu resultados para alguns dos principais problemas da humanidade. Por outro, ele vem sendo questionado de diversas formas e por diferentes grupos sociais. Por que será que isso ocorre? Para alguns, a responsabilidade está na proliferação das fake news. Outros afirmam que o problema está na desinformação e na mídia. Mas será que somente o conhecimento científico é legítimo? A experiência cotidiana, a relação com a natureza e as trocas de saberes vêm sendo feitas e acumuladas há séculos por diversos grupos sociais e culturais, e muitas vezes são a base para a produção do conhecimento científico. Como vem sendo estabelecida a relação entre as diferentes formas de produzir e conhecer o mundo? Primeiro ponto, é importante a gente reconhecer que a gente vive, num país, e num continente pluriétnico e multicultural. A diversidade faz parte da nossa identidade. Dito isso, é também importante reconhecer quando os europeus chegam até esse continente, que os povos originários chamavam de Abya Yala, é batizado como América, e uma narrativa que nós aprendemos na escola é que nós somos descobertos. O Brasil em 1500, e o resto da América Latina aí, desde as primeiras navegações aí que chegaram em 1400 e pouco. Depois do processo civilizatório que nos levou ainda nos leva a uma modernidade que se aproxime dos europeus que nos colonizaram, é uma narrativa ainda colonial. Na maioria das vezes, o conhecimento científico, essa ciência ocidental, ela busca engolir, suprimir esses conhecimentos populares, tradicional, chamando ele ali de um conhecimento arcaico, ultrapassado e pouco produtivo. Que a gente tem a nossa rocinha que é fundo de quintal, mas tudo é no tempo certo, no tempo da natureza que a gente faz a nossa plantação. Então, antigamente se ouvia muito falar no tempo das águas e tempo da seca. Hoje eu falo assim que está muito a natureza com a devastação de mata, lixo, que as pessoas, que eu falo assim que o ser humano deixa no planeta, tá ficando muito bagunçado. A comunidade indígena leva muito uma relação com a natureza, que é uma relação que, uma relação meio pacífica, assim, que, você usa a natureza, mas você, não vai destruir ela, você vai conseguir usar a natureza e, ela também vai estar te usando e, isso dura, tá ligado? Isso, a gente, nas grandes sociedades e tal, a gente usa a natureza de um jeito que, destrói ela, e que se você parar pra pensar 2 segundos, você vai ver que, daqui a um tempo a gente não vai dar mais certo, sabe? Alguma hora essa natureza é finita, e eu acho que, os indígenas levam em consideração isso, que ela é finita, e tem uma relação diferente com ela, que, enfim, leva em conta isso, que faz muito mais sentido. A gente usar chá para curar tosse é uma habilidade. Sei lá, a pessoa criar várias plantas para fazer xarope natural, não sei, é uma habilidade. Isso também pode ser ciência. Hoje nós sabemos que o chá de boldo, para quem tem problemas de estômago, funciona. Tanto é que os cientistas descobriram o princípio ativo, A farmacologia avançou na medida em que foram refinando os processos de encontro do princípio ativo, Então, uma parte da nossa ciência validada veio desse conhecimento ingênuo, desses chás. Então, nesse sentido, a ciência não é a única forma
de conhecer o mundo. E aí também gosto de ser mais específico. Nós estamos falando aqui da ciência moderna e contemporânea que surge no contexto da Revolução Científica, né? Da Revolução Copernicana. Para além do conhecimento científico, nós temos o conhecimento filosófico, temos a religião, temos os saberes e os fazeres em diferentes locais. Então, como é que a gente separa, como é que a gente diferencia tudo isso? Como é que a gente caracteriza o conhecimento científico? Ao longo da história, o conhecimento produzido pela ciência ajudou a enfrentar muitos dos desafios dos seres humanos. Contudo, a ciência também foi, muitas vezes, utilizada para promover a opressão e exclusão das pessoas. Ao contrário do que muitos pensam, a ciência não é feita de verdades, mas de fatos. Os fatos são, talvez, as melhores explicações para lidar com as dúvidas e com as interpretações sobre o mundo. Sempre irão existir lacunas no conhecimento, informações incompletas e modelos sendo aperfeiçoados para a compreensão dos fenômenos que nos cercam. O conhecimento científico é produzido por pessoas de vários gêneros, cor de pele, culturas e estratos sociais. Para compreender como ela é produzida, deve-se considerar os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e ideológicos. Então, a ciência não é algo que você acha, é algo que tem que ser testado, provado. Você tem um método tudo amplo, porque você promove aquilo que a gente vê hoje em dia, né? A galera que fala que tem um chip da besta na vacina e que a Terra é plana. Acho que acaba criando essas coisas. Você é um voluntário para fazer um teste de vacina. Você está fazendo ciência sem ser um cientista. Você tem um cientista que está... Um grupo de cientistas, né? Que está desenvolvendo a coisa. E você é uma pessoa comum que se disponibilizou a tomar a vacina ali para fazer parte de uma pesquisa. Assim como... Cientista, a gente já pensa num cara de jaleco, cabelo padrãozinho do exército, pá, branco, mas é exatamente isso, eu acho. Que, tipo, até para definir o que é ciência, já exclui as outras áreas dentro da ciência, por exemplo. Tipo, a gente pensa em ciência, a gente já pensa nos físicos, nos químicos, nos biólogos, nos médicos, e acaba esquecendo as outras áreas de ciência, por exemplo, um filosófico, um sociólogo. Então existe sim diversas formas de fazer a ciência, mas uma ciência feita na prática, no dia a dia, nos testes, onde ele plantou, deu certo, ele plantou de novo, deu certo, ele tornou plantar e tornou dar certo, então isso é uma ciência, ele construiu ali uma ciência, ele fez ali um teste ao longo de anos. E esse teste ele repassa para os seus filhos, e os seus filhos vão fazer também. Isso é um conhecimento científico popular, né, tradicional, que se torna uma grande ciência para cada um de nós. Pensar que tudo é feito de uma coletividade, assim, se fosse só o cara, tipo, o cara ou a mina, né, que produz a vacina, é uma coisa, mas tem toda essa coletividade, tipo, bem debaixo deles, e ainda deles, para quem que eles vão fornecer essa vacina, né? Não é nada feito sozinho, é tudo, tipo, coletivo para um bem maior, então... Quando eu penso ciência, eu penso num conhecimento sistematizado, em método, né, científico, a partir da filosofia grega, da produção eurocêntrica, né, e muitas vezes a gente esquece que existem muitos povos, existem, né, muitos saberes que são passados pela ancestralidade. Se for pensar na Idade Média, a medicina islâmica, né, era muito mais desenvolvida. Para quem que a ciência está servindo, né? Quem que, tipo, usa a ciência a favor das coisas? Normalmente, tipo, né, na sociedade capitalista e tudo mais, vai ser para as classes dominantes. Então, a ciência também está junto nesse papel dominador. A gente aprende, a gente estuda vários cientistas brancos, várias pessoas brancas em todas as áreas da ciência, em todas as áreas de tudo, né? Aí fica a pergunta, quantas pessoas negras você conhece nessas áreas? A ciência é uma forma de dar sentido ao mundo, né? Uma forma de a gente pensar, organizar as ideias, e que não é perfeita, obviamente, né? Afinal ela é feita por humanos, mas acho que é o melhor que a gente tem em termos de método, em termos de um jeito de pensar, um jeito de organizar as informações, de organizar dados, de fazer interpretações. A produção de conhecimentos feita pela ciência é de natureza diferente daquela realizada pelos vários grupos sociais e culturais. Os argumentos e a maneira de construí-los são muitas vezes distintos. As formas de investigar e os critérios de validação podem também ser diferentes.
Algumas comunidades indígenas e quilombolas, por exemplo, classificam as plantas de acordo com os seus usos e as cultivam nos arredores de onde vivem, contribuindo assim para a conservação das espécies nativas. Já os botânicos classificam as plantas com a finalidade de organizá-las em grupos, a partir dos elementos que as compõem e de sua forma. Eles também comparam os espécimes na busca de semelhanças e diferenças entre eles, identificando e também contribuindo para a conservação. A valorização de outras formas de conhecimento e a compreensão sobre como os diferentes grupos sociais e culturais interpretam o que ocorre no mundo é fundamental. Outras gnoses, outras formas de conhecimento não têm essa preocupação de generalização sempre, mas sim de vinculação com o local, com o território, com a história de vida dos sujeitos e as experiências que são passadas de geração em geração. Então, enquanto um é marcado pela oralidade, o conhecimento científico pela escrita, enquanto o outro pelas visões de corporeidade, de prática em si, pelo trabalho, o outro, às vezes, pelas abstrações, pela maneira de elaborar métodos e outras coisas. Essas diferenças, elas não estão postas. E muitas vezes, por conta da colonialidade, é colocada como um saber sendo inferior e o outro saber superior. E aqui a gente também vai muito pela fase da lua. Então, os nossos rituais é feito na lua cheia, né? A lua minguante e a lua crescente, a gente sempre espera, né? A gente não faz nossas colheitas, a gente fica assim sempre na espera. Então, eu vou muito do que a minha mãe direciona a gente, o que ela conversa com a gente, fala assim, não, vamos fazer desse jeito aqui. Então a gente vai muito no que ela, como pajé, né, a Cuiã, né, ela indica pra gente. Como é que deve acontecer esse diálogo entre a ciência e as outras maneiras, as outras formas de experimentar o mundo? Um diálogo de respeito, um diálogo intercultural de troca, não um diálogo de extermínio do outro que é diferente de mim, ou do outro que não pensa ou se estrutura ou se realiza como pessoa a partir de um certo direcionamento do que era a verdade. A ciência traz uma série de benefícios para a vida em nosso planeta, mas ela também gera impactos negativos quando se afasta da luta contra a discriminação, a desigualdade e a degradação do ambiente. Como ela é feita por pessoas e instituições, é um empreendimento cheio de riscos, e muitos a utilizam como forma de manter o poder na mão de apenas alguns grupos. As pessoas devem entender que existem incertezas e diferentes graus de confiança nos achados da ciência. Mas é por meio do rigor nas formas de coletar evidências, de elaborar explicações e de submetê-las à comunidade de especialistas para sua validação que é possível estabelecer uma relação de confiança com a ciência. Além do reconhecimento da ciência como uma forma de conhecimento, também é necessário que se reconheça as outras formas de conhecimento oriundas de grupos que possuem saberes, sensibilidades, visões e existências diferentes. As variadas formas de conhecimento devem ser compartilhadas e colocadas em diálogo com a ciência. Como a ciência produzida na universidade, ela se comunica com a sociedade, se comunica com as comunidades ao redor, de que forma essa dinamização do conhecimento ela pode ser feita e de que forma esse conhecimento ele pode sair numa linguagem mais acessível, né, sair do academicismo, de forma a aproximar a sociedade, fazer com que ela também seja mais participativa nos processos de construção desse conhecimento. Como conseguimos, né, pensar o ensino de ciências sem hierarquizar de forma colonial os diferentes saberes, né? Aqui na universidade, por exemplo, tivemos experiências maravilhosas com comunidades de terreiro, marcando não a questão religião, né, dentro do Estado laico, a gente pensando aspectos culturais das religiosidades, mas também da capoeira, das congadas, também dos conhecimentos ameríndios no geral. Então a gente ganha, quando a gente dialoga com outros saberes, com outras culturas, ganha a ciência, porque a ciência também se altera, ela também se modifica, ela também tem as suas tensões, ela é também parte da cultura, parte da sociedade. Então todo mundo ganha, né? Eu ajudo a minha mãe a fazer os remédios, né? Vou na mata junto com ela, buscar as plantas, que é as plantas medicinais.
Ajudo ela no canto, na reza, né, num momento de cura da espiritualidade, que é a espiritualidade que o Caingangue vive, tá? A gente acende a fogueira junto, né, e em volta da fogueira a gente canta, a gente dança, pedindo saúde e proteção para os nossos antepassados, cuidar e nos proteger. O diálogo entre a ciência e os conhecimentos oriundos de diferentes grupos sociais e culturais tem a potência de promover a articulação, a ampliação e a produção de novos conhecimentos. Em especial, possibilita a existência da diversidade e a afirmação da pluralidade. Pessoas pertencentes a variados grupos sociais e culturais, com idades, gêneros, formações, visões de mundo e vivências diversas, possuem posicionamentos diferentes sobre a relevância dos diversos conhecimentos e sobre o diálogo entre eles e a ciência. Abordar temas sensíveis, polêmicos e controversos como este tem o potencial de promover a ampliação da percepção das pessoas sobre o mundo, levando à reflexão sobre a complexidade e os desafios envolvidos,